oposição vai ser sempre algo negativo. Então, se tem oposição, tem desafio dentro desse mapa. Calma, que não é bem assim. Olá, eu sou a Flávia e essa é a Conscientize, o canal que te ensina astrologia de forma simples e prática. Hoje o nosso assunto é sobre aspectos. Então, o que são, afinal, os aspectos? Vamos começar entendendo isso. Aspectos são um diálogo entre os planetas dentro desse mapa astral. É como se fosse como um planeta se relaciona com o outro. E aí, a gente pode entender essa relação como fluida ou desafiadora, dependendo de como se dá, essa interação. Para isso, o que eu preciso entender? Tem diferentes formas da gente falar o que são os aspectos, tá? Dependendo da linha que você vai acompanhar, vai ter astrólogos que vão te falar que os aspectos dependem não só dos ângulos entre os planetas, mas também de qual signo esse planeta tá, qual elemento, qual qualidade ele representa, os graus. Então, se esse planeta tá numa distância maior que 10 graus, ou se esse planeta está numa distância maior que 8 graus, que 5 graus, tem divergências aí sobre quais são os critérios para definir um aspecto. Na minha prática, pelo que eu pude verificar aí ao longo, tenho 13 anos já fazendo análise de mapa astral, o que eu vejo é que os aspectos eles vão ser definidos muito pela questão dos ângulos, da distância de um planeta para outro, tá? Então, até 10 graus é o consenso geral, assim, a maioria dos astrólogos concorda com isso, e é o que eu pude verificar também. Não vejo necessidade de estar esmiuçando tanto, assim, 5, 8 graus, mas enfim, até 10 graus vai ser ali uma distância que realmente vai impactar para uma conjunção, para uma oposição. Tá? Então, não se apeguem tanto a essa questão técnica de o que precisa, qual o critério e tal. Considerando essa questão da distância de um planeta para outro e os sites que a gente utiliza, eu sempre indico o astro.com, ele próprio já calcula, você vai chegar numa definição bem simples do que está em aspecto ou não dentro do seu mapa. Aí, a gente vai para um outro ponto importante que é os planetas são fundamentais aqui, porque se eu tô falando que os aspectos são uma interação entre esses planetas, eu preciso saber quais planetas estão envolvidos ali, E muitas vezes a gente erra por considerar só o aspecto em si. Por exemplo, assim, a conjunção vai ser sempre algo positivo, ou a oposição vai ser sempre algo negativo. Então, se tem oposição, tem desafio dentro desse mapa. Calma, que não é bem assim. E você pode estar errando a interpretação do seu mapa por considerar mais os aspectos do que outros pontos que são extremamente importantes. Que pontos são esses? Vamos lá. Se eu estou falando de um diálogo entre planetas, eu preciso entender os planetas. Então, uma conjunção entre Vênus e Saturno em Leão, por exemplo, vou dar um exemplo de uma aluna nossa lá da Jornada do Astrólogo. Beijo para você, Paulinha, se você estiver escutando, que ela tem essa conjunção de Vênus em Leão com Saturno em Leão. Conjunção, como eu disse, é um aspecto que normalmente vocês vão ouvir falar que ou ele é positivo ou ele é neutro. Alguns falam que ele é neutro. Tá, mas aí, se eu tenho uma conjunção entre Vênus e Saturno, eu preciso entender o que é Vênus e o que é Saturno. Vênus tem a ver com os nossos prazeres. E em Leão vai falar muito da minha autoestima. Saturno tem a ver com as responsabilidades, com as cobranças que eu me faço, com as coisas que eu tenho que amadurecer. Então, o Saturno normalmente ele vai trazer um aprendizado mais rígido para a nossa vida. Se ele está perto do planeta que representa os meus prazeres, aqui a gente vai ter uma restrição desses prazeres, um desafio para lidar com a autoestima, com o que eu gosto, com os meus prazeres, com a minha motivação. Então, um aspecto que a princípio parecia muito bom ou tranquilo, na verdade, se a Paulinha tiver aí, ela pode deixar nos comentários, ele gera vários desafios de autoestima.
né? A gente já conversou várias vezes sobre esse assunto em lives da turma e tal. Eu posso até fazer alguns recortes depois para vocês, mas assim, ele gera vários desafios com questão de autoestima. E é um aspecto que vocês vão ler como neutro ou fluido. Um aspecto que é considerado desafiador, por exemplo, é uma oposição de Lua em Áries com Sol em Libra. Você tem lá uma pessoa que tem a Lua com muita iniciativa, com muita atitude, com muito movimento, e o Sol em Libra mais buscando o equilíbrio, a ponderação, uma motivação, né? O Sol fala da nossa motivação, que está em compartilhar. Essa combinação aqui, que você vai ler, que é uma combinação desafiadora, que vai causar problemas na vida da pessoa, essa combinação aqui pode e deve ser o ponto que leva ela a equilibrar o compartilhamento dela com a necessidade de independência dela. E vai ser essa oposição aqui que vai trazer consciência para ela do quanto ela precisa valorizar as coisas dela sem deixar de compartilhar. Então olha como um aspecto que é considerado desafiador pode te trazer muitas coisas bacanas, muita consciência, muita expansão de consciência a partir do entendimento dele. E essa é a ideia que eu quero deixar muito clara aqui. Os aspectos, quando a gente fala que eles são, a gente tem essa ilusão, né, sobre os aspectos. Que o aspecto desafiador ele vai ser sempre um problema. E que o aspecto fluido ele vai ser sempre uma maravilha, uma bênção do universo na sua vida. Nem sempre. Às vezes você pode estar passando trabalho com aquele aspecto que é fluido por falta de consciência. E às vezes você está deixando um grande talento de lado com um aspecto que parece ser desafiador por falta de consciência. Porque justamente é a consciência o ponto principal em qualquer aspecto. O problema da sua vida não é a oposição do seu Sol com a sua Lua. O problema é o que esse Sol espera de você. O que essa Lua está querendo que você lide emocionalmente. É entender esses planetas, o que a gente falou lá no início, né? Eu preciso entender o que está envolvido aqui nesses aspectos para eu entender o aspecto em si. Se eu tento entender o aspecto primeiro, para depois trazer o significado dele, vocês vão se perder. E eu tenho muito aluno assim, que vem perdido com a relação dos aspectos, ou que chega no curso pensando, eu já entendi os signos, eu já entendi os planetas, agora eu preciso entender os aspectos. E na verdade, se você tivesse entendido bem os signos e os planetas e as casas, os aspectos seria só um detalhe ali que você encaixaria tranquilamente. Então, se você está perdido nos aspectos, é porque possivelmente uma dessas estruturas faltou ter mais clareza, estruturar melhor, organizar melhor esse conhecimento. Então, qual é a importância dos aspectos dentro do nosso mapa? E se você está gostando desse conteúdo já, deixa o like aí, compartilha com quem você sabe que está perdido nesses assuntos de aspecto e vamos lá. A importância do aspecto dentro do mapa é de me trazer mais informação, complementar a informação que eu tenho sobre o signo, a casa, o planeta. Como assim? Vamos para um exemplo prático aqui, né? Que aqui a gente gosta de fazer a coisa na prática. Vamos lá, então. Vamos pensar que eu tenho uma casa 3 em Áries. Áries, o signo de Áries, ele me mostra onde que tem energia. Então eu vejo que essa pessoa tem a energia de iniciativa voltada para a comunicação, tá? A casa é onde as coisas acontecem, é na comunicação dela que está essa energia ariana. Essa energia ariana, ela vai estar impulsionada e vai ser o Marte dessa pessoa, o planeta, né, que vai me mostrar aonde que está impulsionada essa energia, de que forma que está impulsionada essa energia. Então, talvez essa pessoa tenha a casa 3 em Áries, então ela tem muita curiosidade, muita energia para o aprendizado e o Marte dela está em Touro. Essa forma de direcionar essa energia é uma forma mais estruturada, ela busca organizar as ideias, ela busca ter clareza, ela busca ter início, meio e fim, porque a forma de atitude dela é taurina. O Marte dela me mostra a forma como ela direciona essa energia. Esse Marte em Touro pode estar em oposição à Lua em Escorpião.
E aí o que esse aspecto está me mostrando é que essa necessidade de estrutura dela, de ter uma atitude bem estruturada, bem direcionada, entra em conflito com questões emocionais intensas, porque ela tem uma intensidade emocional e ao mesmo tempo ela quer a estrutura, ela quer fazer as coisas de uma forma mais objetiva, mais clara, mas internamente ela está sentindo um turbilhão de emoções. Eu preciso, para chegar a essa conclusão, entender que a Lua em Escorpião significa essa intensidade emocional. Eu preciso, para chegar nessa conclusão, entender que o Marte em Touro significa essa necessidade de estrutura nas coisas. E mais, dependendo do restante do mapa, esse Marte em Touro pode estar entrando em conflito com a Lua em outro sentido, e não necessariamente nesse de estrutura. Então eu preciso aprofundar os significados de Marte em Touro, da Lua em Escorpião, para eu realmente ter clareza do que esse aspecto está representando. Por isso que quando a gente chega no terceiro módulo, a gente só vai entrar em aspectos depois de passar lá pelos signos, pelos planetas, pelas casas e chegar nesse final, nesse terceiro módulo, já com clareza disso. É importante que você saiba que, para você entender os aspectos, você precisa ter clareza do que são os planetas, do que são as casas, do que são os signos. Se você tentar entender antes, você vai fazer uma bagunça e você vai ficar com mais dúvida do que esclarecer as dúvidas na realidade. Então, me conta aqui se eu conseguir te clarear como estudar esses aspectos e o que você precisa fazer primeiro. E se ficou alguma dúvida, me conta nos comentários também para a gente gerar mais conteúdo para te ajudar mais ainda nessa interpretação do seu mapa e para te ajudar a estudar astrologia. Vejo vocês no próximo vídeo. Se gostou, deixa o like. Um super beijo. Tchau, tchau.